Por quê? Por que que a Sony odeia o Homem-Aranha? Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. E hoje eu vim aqui pra falar de Madame Teia. Madame Teia é o mais novo filme aí da Sony, dessa leva de Homem-Aranha sem Homem-Aranha. E nele a gente vai acompanhar a Cassandra Webb, uma paramédica que vive em Manhattan e depois de um acidente durante um salvamento, ela acaba despertando ou descobrindo que tem poderes de clarividência ou de premonição, ou pelo menos relances do futuro. E é numa dessas visões que ela acaba prevendo a morte da Julia Carpenter, da Anya Corazon e da Mary Franklin. Não coincidentemente, três jovens que vão se tornar mulheres-aranhas ou algo do gênero no futuro. Isso a gente descobre porque nas visões do vilão do filme, do Ezekiel Sims, ele prevê a morte dele pelas mãos das três jovens já vestidas como aranhas. E a partir daí começa uma luta para salvar a vida das três garotas e também para descobrir de onde é que tá vindo esse poder que ela acabou de ver que tem. Vou começar falando sobre a relação do filme, das personagens com a origem delas ou a história delas nos quadrinhos. A coisa que talvez mais desse para esperar é que Madame Teia trouxesse um lado um pouco mais místico para dentro das histórias do Homem-Aranha, principalmente se nós for pensar no Tom Holland, que é muito mais tecnológica, já que ela tem poderes além de prever o futuro, ela também poderia se ligar astralmente com todos os aranhas de todo o multiverso. Isso dava para imaginar que estaria abrindo um caminho para um Aranha-Verso em live action, principalmente depois da finalização da trilogia nas animações. Mas a relação com os quadrinhos eu vou falar só até aí, sobre o que a gente imaginava, porque o próprio filme resolveu ignorar qualquer coisa que pudesse deixar isso interessante. Eu não tô falando isso nem simplesmente porque ele muda a história da Cassandra, mas porque ele resolve não abordar a origem dos poderes de ninguém aqui. A gente começa vendo a história em 1973, quando a mãe da Cassandra tá no Peru procurando uma aranha que, segundo ela, poderia trazer muitos benefícios para a saúde, para descobertas científicas. Só que lá no Peru, a pessoa que estava para ajudar ela acaba roubando essa aranha para benefício próprio e a mãe da Cassandra acaba morrendo no Peru, sobrando só a bebê Cassandra. E antes de continuar, eu vou aproveitar para dizer que esse vídeo vai ser com spoilers, porque simplesmente eu acho que vocês não deveriam se importar com qualquer coisa que eu vá dizer aqui, não vai estragar a experiência de vocês no cinema, porque o filme já faz isso sozinho. Mais tarde a gente descobre quando a Cassandra vai voltar já adulta para tentar descobrir o que aconteceu com a mãe dela, que na verdade a mãe descobriu que a bebê tinha uma doença e queria usar essas potencialidades da aranha para tentar achar alguma cura para a filha. E o que acontece é que uns nativos de lá que têm poderes aranhas, lá eles são chamados de Las Aranhas, acabam fazendo essa aranha picar a mãe da Cassandra, mas só conseguem salvar a bebê e é daí que vem os poderes dela. Só que além dessa história ser completamente simplista, ela é muito mal executada. Primeiro, quando a mãe dela tá no Peru, as cenas são terríveis. Esses lasaranhas, essas pessoas lá do Peru que tem esses poderes, elas andam nas árvores. E aí ele pega ela no colo e sai correndo pra tentar salvar ela. No pior estilo Crepúsculo lá do primeiro. Sabe aquela cena que o Edward pega a Bella e sai correndo? Assim? Acho que ela tá nas costas dele, né? E sai correndo, assim, saltando nas árvores. Pois então, é pior. É pior que lá. É pior porque é mais mal filmado do que o Crepúsculo. E vamos lembrar que lá o primeiro Crepúsculo foi feito com um orçamento de 2 dolinhos. O que a Sony não pode reclamar aqui é da falta de dinheiro, principalmente por causa do grande patrocínio da propaganda da Pepsi que tem no filme. Só o dinheiro da Pepsi estava para pagar umas cenas melhor do que a que eles entregaram. E mais tarde, quando a Cassandra volta pro Peru para tentar desvendar o que aconteceu com a mãe e a origem dos poderes, acaba virando um draminha familiar que não serve para muita coisa.
porque o cara dá uma explicação de centavos sobre o que os poderes dela podem fazer, sobre de onde é que vem a origem desses poderes. O filme resolve claramente ignorar qualquer origem de poder que a gente tem aqui. Isso reflete ainda mais nas outras três meninas e no Ezequiel, que eu vou falar mais pra frente. Falando de roteiro, já que ele já ignorou a origem dos poderes, o desenvolvimento de qualquer história aqui é vergonhosa. Os diálogos são a mais pura definição de vergonha alheia que vocês podem imaginar. Cada troca que elas fazem é vergonhosa. O vilão Ezequiel, a todo momento, ele repete que elas precisam perder a vida. Ele precisa matar elas porque elas vão acabar com a vida dele no futuro. Ele precisa impedir que elas sobrevivam. Ele repete isso umas 15 vezes durante o filme pra assistente Minion que ele tem lá. E ela é simplesmente um GPS humano pra dizer onde é que as gurias estão pra ele sair correndo atrás delas. Além de todo o rolê do roubo da tecnologia que ele tá usando, que ele, meu Deus, eu tive muito trabalho para conseguir isso! Então faça o seu trabalho, Minion! É ruim, gente, é muito ruim. E o Tahar Harim, que faz o Ezequiel, ele não podia estar pior. Eu não vou botar simplesmente a culpa no ator, porque isso também envolve roteiro e direção que são pífias, são ridículas. E isso vale pra todos os personagens, todos são muito mal construídos, mal desenvolvidos. E depois desse enrola, o negócio vira uma corrida de gato e rato que tem momentos vergonhosos, como uma cena numa lanchonete em que as três protagonistas acabam dançando em cima de uma mesa na frente de vários caras colegiais ao som de Toxic. É degradante para qualquer papel feminino em 2024 a gente vê uma cena dessa. É revoltante a gente ver isso num filme hoje em dia ainda. Porque simplesmente a cena não faz sentido nenhum. Elas estão numa lanchonete onde teoricamente elas tinham que ser discretas e do nada elas vêem uns colegial num canto e resolvem lá dançar em cima da mesa. Sendo que elas estão em Manhattan, eu vou ser sincero que eu não conheço a geografia norte-americana para dizer. Mas elas fogem num táxi, 5 minutos depois elas estão no meio de um mato, de uma floresta, onde as gurias ficam sozinhas lá e saem caminhando no meio da floresta, acham uma estrada que tem uma lanchonete. Saindo de Manhattan. De novo, eu não conheço a geografia para saber se tem um matão ali perto, assim, meio de fora de cidade, mas no tempo que o filme precisa transcorrer é muito ruim. A Cassie, quando volta no Peru pra saber a história dela, é como se ela tivesse ido na esquina comprar pão. Ela vai e volta numa velocidade que você não consegue imaginar. E outra, ela tá andando num táxi roubado, onde ela é procurada pela polícia, a cara dela tá em tudo que é jornal e ninguém acha. Inclusive, o tempo dela sair desse meio do mato e chegar até a lanchonete ao som de Toxic, tentando calcular o tempo que o vilão vai chegar na visão que ela teve na parte da música. Ai, eu não consigo descrever. Já entendemos que o desenvolvimento é péssimo, que toda essa fuga delas e o vilão indo atrás também é horrível, mas vai chegar uma hora que eles vão se enfrentar, né? E aí nós vamos ver ela com as roupinhas e lutando e não vamos ver. Isso porque a Sony foi canalha em todo o material de divulgação que ela fez desse filme. Tudo que tu possa ter visto das heroínas vestidas com a roupa de aranha ou em alguma chance de alguma luta não existe no filme. Simplesmente faz parte de uma visão do vilão da morte dele que dura, sei lá, 10 segundos, 15 segundos e é repetido umas 2, 3 vezes no filme, além de dar mais uma visão da Cassandra lá pro final, delas vestidas como Mulheres-Aranha ou qualquer que seja. É enganoso, é vergonhoso de novo o que a Sony fez com a propaganda desse filme. Tá certo que a gente já sabe que a Sony veio fazendo muito isso com o universo do Aranha, onde as propagandas e o que ela promete é muito melhor do que ela entrega. Mas aqui é mentiroso. É muito mentiroso o que ela faz aqui. E mais uma vez, o filme diz que elas vão ter poderes, mas elas não chegam a ter poderes e nem pensam em mencionar como que elas vão receber esses poderes. Porque nas histórias das personagens dela, das Mulheres-Aranhas,
nem sempre elas são picadas. Tem outras origens que, como eu disse, eu nem vou entrar no mérito aqui. Se o filme ignorou, a gente vai ignorar também. Mas não tem menção nenhuma de como elas vão conseguir esses poderes. Falando um pouco do vilão do Ezequiel Sim nos quadrinhos, ele é um cara que aparece com os poderes parecidos com o do Aranha, que gera o interesse do Peter, que vai atrás dele para descobrir por quê. Nem sempre ele é um vilão, ele até não é bem um vilão, mas aqui ele é bem vilão. E a gente descobre lá nos quadrinhos que ele não foi picado por uma aranha. Ele recebeu esse poder de um rolê que tem a ver com totens aranha e com o templo aranha, que talvez esse filme pudesse esmiuçar melhor isso, principalmente com aquele rolê que eu comentei lá do peru. Só que o filme ignora completamente qualquer menção a como ele tem os poderes. Ele rouba a aranha, lá em 1973, e aparece 30 anos depois, em 2003, milionário. Nos quadrinhos ele também usou esses poderes pro lado empresarial dele. Mas se tu não sabe disso, não sabe como isso desenrolou, o filme simplesmente ignora. Ele aparece milionário e deu. No filme nem faz menção nenhuma dele ser um grande vilão. Ele simplesmente teve a visão da morte e tá tentando evitar ela, acabando com a origem da morte dele, que é as três meninas. Ele não quer dominar o mundo, ele não quer conquistar nada, ele não quer ser dono de Nova York, ele simplesmente quer matar as gurias que podem matar ele. Mas é tudo tão ruim. O uniforme dele é ruim, ele é o único que aparece realmente de uniforme. É uma coisa bem Homem-Aranha, roupa muito parecida com a do Homem-Aranha, só que preta, mas a gente nem consegue ver os detalhes direito. Além dele, as cenas de luta são praticamente inexistentes, porque ou é ele chegando e ela batendo no carro com ele, o que o filme repete mais de uma vez, a mesmo artifício para ela conseguir lutar contra ele, ela pegar um carro e atropelar ele, e no final ela simplesmente resolve explodir um prédio para tentar lutar contra ele com um prédio explodindo na cabeça dele. Além dos afogamentos mínimos. A própria forma dela usar os poderes, tu entende um pouco mais no final, que ela tá ali no meio do prédio explodindo e ela vai escapando das coisas porque ela viu na visão como é que vai vir. Então é um prédio de fogos de artifício. Então vem aquele foguete, e ela diz: se abaixem, meninas! As meninas se abaixam e o foguete pega nele. Então, umas coisas assim. É assim que ela usa os poderes de clarividência dela para tentar lutar contra ele. É ruim porque faz pouco sentido, mesmo na cronologia da batalha, no ponto a ponto, de como eles vêm lutando, como eles escapam. E todas as outras explicações do poder dela é muito mal usado. Mas assim, eu poderia até dizer para vocês, só vocês vendo para entender o quanto tudo isso que eu falei aqui é ruim. Mas esse filme vai quebrar uma regra que eu sempre tento seguir, que eu digo: assistam, tirem as suas conclusões, mas esse não dá. Talvez eu acho que é o primeiro vídeo que eu vou dizer isso. Não assistam esse filme. Não gastem o dinheiro de vocês num cinema que tá caríssimo para ver Madame Teia. Se um dia vocês tropeçarem, tiver num dia que vocês estão se sentindo péssimos, botem ele, porque vocês vão ver que qualquer coisa que vocês estejam aí incomodados na vida de vocês não vai ser pior do que Madame Teia. Eu realmente estou revoltado, como vocês podem ter percebido. Para finalizar, eu acho incrível que um estúdio que nos entregue uma história tão boa como é a do Aranha Verso, porque além do filme ser muito bem executado na animação, ele tem uma história muito boa. Alguém sentou e aprovou aquela história como uma história muito boa, e tu tem todo um feedback de um público de crítica dizendo que ela é muito boa. Eles fazem uma sequência que consegue dar um andamento maravilhoso para uma história de um filme que é quebrado no meio e consegue fazer sentido. Uma coisa que é espetacular, tá concorrendo ao Oscar para um filme como esse, que ele não é digno nem daquela coisa de Framboesa de Ouro, que eu também não gosto, mas nem pra lá ele poderia ser concorrente, porque nem isso ele merece concorrer. Quando a gente vai falar de Venom 1 e 2 e do Morbius, tem coisas que tu consegue tirar lá. O primeiro Venom, visualmente, ele é bem legal, o visual do Venom é bem interessante. O filme tem uma coisa ou outra, umas partes de ação que tu consegue tirar, alguma coisa de comédia que pode vir a agradar o público. E tu vai pro Morbius, que tem uma coisa ali que o personagem já não é tão conhecido assim,
mas que tem algumas coisinhas que funcionam, agradam uma pessoa que outra ali, por mais que a gente sinta que essa qualidade vem caindo do Venom 1 pro 2 e pro Morbius, mas em Madame Teia eles conseguiram passar de qualquer nível aceitável da ruindade, do desrespeito. O roteiro é feito por 5 pessoas, eu não consigo entender como é que 5 pessoas sentam numa sala, conseguem ler o que eles escreveram e dizer, tá legal. Como é que a diretora consegue fazer esse filme e entregar uma coisa que diga, ok, gostamos. Como é que alguém da Sony diz que gostou disso? Porque, sério, é o pior filme de super-herói que eu já vi na minha vida. E eu não tô falando de novos, de coisa recente. É pior que tudo. Me perguntaram na DM do Instagram o que era pior, o Mulher Gato da Halle Berry ou esse filme. E num contexto que a gente pode botar o filme da Mulher Gato, onde existia muito mais inocência em relação à história de super-herói, ao próprio cinema, que tinha muita coisa de efeito que estava se começando a usar e que não se usou direito. O filme se contextualiza melhor no seu tempo do que esse. Não tem desculpa hoje para um estúdio entregar um filme de super-herói da forma como eles fizeram Madame Teia. É tudo desastroso. Mesmo quem a gente é fã dentro do filme, não tem como defender porque é tudo ruim demais. Se você já assistiu Madame Teia, eu sinto por você, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam e a gente se vê numa próxima que esperamos seja muito melhor. Tchau, tchau.